Então, bom dia, né, a todos, a todas. Na reunião passada, a gente tinha comentado sobre a questão da EBSER e a discussão. Aí eu fui buscar todas as informações, né, e peguei aqui o trecho do Conselho Universitário do dia 25 de setembro, na ata de número 18, dia 25 de setembro, aqui as linhas, em que se fez a definição da comissão, né? E aí pode ter uma pergunta: por que tanto tempo? Porque a gente estava, vamos dizer assim, num processo até de mudança aqui do próprio Conselho, porque os diretores estavam sendo eleitos, e a discussão ao nível nacional sobre a empresa ainda restava várias dúvidas, né? Então, houve 2 reuniões, uma no HU e um seminário grande aqui na reitoria, com o grupo em defesa do SUS. Tá? Esse não foi uma atividade da comissão, mas ocorreu naquela época. E seguiu uma série de definições ao nível nacional que a gente está acompanhando, e agora, vamos dizer assim, se torna cada vez mais urgente o nosso posicionamento. Tá? Eu também vou adiantar que tudo que se trata de hospitais universitários no MEC é tratado pela empresa, com os hospitais que aderiram, que estão em processo de adesão ou que não aderiram, certo? E a cada instante que se vai ao MEC fazer qualquer tipo de negociação com relação ao orçamento, a pessoal, nos é questionado por que não foi feita a discussão e por que a gente não fez a intenção de adesão. Isso é permanente. Então, é urgente que a gente faça essa discussão. Agora a gente tem mais dados, tanto da parte jurídica, como modelos de contrato, críticas, vários hospitais que já aderiram, outros que recuaram, e aí a gente tem condições de avaliar melhor qual é essa realidade. E, paralelamente a isso, né, o nosso hospital, que é um hospital que tem 32 anos, ele também está passando por um processo, eu diria assim, sério. Não é um processo, vamos dizer assim, como ontem na reunião do Conselho do Conselho Diretor do Hospital Universitário, foi colocado, o hospital passa por ciclos, tá? Hoje, a questão de infraestrutura física, seja equipamento, seja reformas dos prédios, etc., não é o problema. O problema sempre, ou um dos maiores problemas, é sempre o problema de pessoal. Tá? E esse problema de pessoal é que, em várias questões, a empresa coloca ali como uma solução. O quadro do hospital hoje é o seguinte: nós temos muitos servidores se aposentando, muitos técnicos administrativos se aposentando. Por causa da questão do Ministério Público, nós não conseguimos fazer os concursos, mas agora a gente já está desencadeando todo um processo de manter o quadro, ou seja, os que se aposentaram, a gente contrata. Mas tem também uma questão bastante crítica, e isso independe da empresa ou não, é que quem realmente, vamos dizer assim, levava a atividade base do hospital, que é o atendimento ali com remédio, com banho, etc., nos pacientes, eram os auxiliares de saúde e auxiliares de enfermagem, que são dois cargos que se extinguiam no serviço público, e também não há mais formação na sociedade civil desse tipo de pessoal. Certo? Então, esse tipo de pessoal que estava na base, ele tem uma lacuna hoje que deveria ser preenchido por um outro profissional, que é o pessoal da enfermagem mesmo. Mas só que o pessoal da enfermagem é nível superior, e esses dois é nível ensino fundamental e médio. Então, nós temos realmente agora uma dificuldade, não é colocada pela empresa, é uma questão histórica das categorias, buscando seus direitos, etc. Paralelamente a isso, além das aposentadorias, em alguns setores, devido ao excesso de trabalho, nós temos também uma outra situação, que é cerca de 80 pessoas afastadas para tratamento de saúde na área de enfermagem, que também é quem segura o hospital, tá? Então,
são essas questões, mas vamos dizer assim, isso tudo, vamos dizer, é um contexto desse momento, né, que se agrava e que o hospital, também devido à questão da saúde pública no Estado, ele está cada vez mais sendo solicitado, né? Vários procedimentos, meio que assim, pactuados com o SUS, de alta complexidade, exigiriam a contratação de mais pessoal e não foi feito. Não foi feito porque não teve a contrapartida do governo em termos de disponibilizar esses cargos. Também a área de saúde mental e a área de, que é uma ala nova que está sendo construída, e a ala de queimados, que são essenciais em termos de Santa Catarina, tá? Que a gente não tem hospitais aqui em Florianópolis, nem no estado especializado, e se tem, são muito poucos, ele seria expansão do quadro, e não temos como expandir sem a adesão à empresa. Então, essa é o dado de realidade. Tá? E aí eu colocaria aqui, né, que o que foi colocado naquela reunião, aqui está o texto, depois se alguém quiser a gente pode detalhar, mas acho que não há necessidade. Tem. Deixa eu pegar o óculos. Aonde? Aqui. Aqui. Lá fica muito pequeno. É que aqui ele está desalinhado. Põe centralizado, seleciona tudo, põe centralizado. Que ele fica. Tá bom. Não, tá bom. Obrigada. Então, aqui, foi definido, né, naquela reunião do Conselho Universitário, 2 representantes da gestão, 2 representantes discentes, que na época, a Mariana foi uma que foi colocada, agora a gente poderia pedir novamente para as comunidades, com o Conselho de Base, né, os representantes, 2 representantes do Conselho Universitário, que o Conselho Universitário teria que designar, 1 representante do Conselho Diretor do HU, 1 representante da direção do Hospital Universitário e 2 representantes dos servidores técnicos administrativos. Tá? Então, a partir dali, se poderia pensar que está uma proposta de uma metodologia de trabalho, né, que seria o levantamento de todos os documentos de discussão sobre o assunto, a legislação de suporte, a estrutura da empresa, a análise dos contratos de adesão, porque isso é o fundamental para se entender na prática, de fato mesmo, e de direito, o que isso representaria para a universidade, né? O levantamento do quadro nacional, os posicionamentos favoráveis e contrários, aí é que a gente tem atualmente, né, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal, em especial de Santa Catarina, ele tem um posicionamento bastante contrário à empresa, mas isso, vamos dizer assim, não impede, né, o Executivo, no caso o MEC, de estar avançando nessa discussão juridicamente, tá? As vantagens e desvantagens da adesão e da não adesão. Né? Então, o objetivo seria promover essa discussão e se faria reuniões na comissão aqui por tema, se aprofundaria, se geraria alguns seminários que podem ser paralelos e depois para a comunidade, já que o assunto é bastante complexo, né? Não dá para dizer assim, sou contra ou sou a favor, porque tudo isso tem uma implicação operacional e da continuidade do hospital. Tudo o que se decidir vai implicar nessa continuidade, de uma forma ou de outra, da garantia do orçamento, do financiamento de pessoal, de uma forma ou de outra, certo? Então, e aí a partir dessas discussões, depois de um certo tempo, se traria aqui ao Conselho Universitário um parecerista, e aí se tomaria uma decisão mais embasada num processo de discussão e aprofundamento, certo? Então, o que nós teríamos que definir agora, né? Isso também é só uma proposta de trabalho, depois a própria comissão pode reestruturar, seria os representantes discentes,
que no caso a Mariana foi uma indicada na época, teria que ver se viria lá dos grupos de base, né? Os 2 representantes do Conselho Universitário, que teriam que ser designados, aqui o Conselho indicaria os nomes, a gente votaria ou seria uma indicação, do Conselho Diretor do HU, que se reúne periodicamente, né, são todas as áreas que trabalham diretamente com o HU, da direção do HU e dos representantes dos técnicos, que a gente também teria que ver a metodologia de indicação desses nomes. Tá? Por favor, Maninho. Lembro que essa foi uma decisão, então, do CUN, né? Já... Tá. Só para manifestar minha preocupação, porque assim, provavelmente serão fechados mais 30 leitos no hospital universitário nos próximos dias, né? Então, na situação que está indo, isso em pouco tempo inviabiliza o curso de medicina. Então, esse é um assunto assim que me toca profundamente, né? Essa é uma discussão que está sendo levada no Brasil inteiro. Ela tem uma grande fragilidade jurídica, mas apesar da fragilidade, não se discute nas escolas médicas a adesão ou não, se discute como aderir ao processo. Por quê? Porque no próprio MEC não existe mais o departamento do hospital universitário, existe a empresa. Então, isso é uma lei votada e eu fico muito preocupado, né, com qualquer tipo de demora, porque tranquilamente nós precisamos, o nosso hospital é pequeno. Um hospital ideal se nós tivéssemos no mínimo 400 a 500 leitos para uma escola de medicina com 100 alunos. Nós temos 260, passaremos a 230. Logo, nós vamos perder o reconhecimento do curso. Então, é uma preocupação muito grande, tá, que nós temos que encarar. Tínhamos uma comissão e representantes do hospital. Eu fico preocupado com essa composição, que tem muito pouca gente do hospital aí dentro, né? Eu não sei se isso já foi. Nós tínhamos tirado 4 pessoas do hospital, do conselho diretor. Eu não sei se não está havendo uma confusão. O que foi decidido no Conselho Universitário em setembro foi isso. Ontem, no Conselho Diretor, eu não me lembrava das informações quando eu fui questionada, certo? Mas vamos pensar objetivamente, né? O senhor está no Conselho Universitário e também no Conselho poderia... Então, não significa, se tirarmos representante daqui, não vai ter essa ligação, né? Então, senhor, o pessoal do CCS, mas aí teria que ver se o Conselho Universitário indicaria. Poderia sair outras pessoas do Conselho, diretor. Além disso, esse grupo de trabalho é apenas para organizar a metodologia de discussão e de diálogo. Esse tema, ele não foi, esse foi o objeto da discussão aqui, né? A logística de como encaminhar esse diálogo. Mas depois eu vou fazer mais considerações sobre algumas notícias que nós temos de Brasília. Mas eu queria passar para o conselheiro Carlos Alberto. Eu acho que foi importante esse resgate da reitora sobre o objetivo, né, desta comissão. Mas, de todo modo, acho que também a preocupação trazida pelo conselheiro Maninho é de que, pelo menos, os representantes dos servidores técnicos administrativos pudessem ser assim, trazidos do HU, né? Acho que isso enriqueceria, né? Eu também concordo com a preocupação trazida anteriormente sobre a questão do tempo, né? Porque enquanto não se decide isso, nós estamos operando com um sistema FAPEU. No fundo, um pouco isso, né? Professor, então, estamos numa transição para uma decisão. Contraditoriamente, é um modelo que nós operamos por muito tempo, que nós identificamos que não era o melhor. E, ao mesmo tempo, o MEC está já se organizando em torno de uma outra sistemática dessas unidades hospitalares universitárias. Portanto, a questão temporal, acho que seria justo incluir aí como um calendário, né? Acho que essa é a ideia. E eu pediria uma informação adicional, penso que é útil a todos os conselheiros, qual é o nível de adesão hoje no Brasil, né? Nós temos, se não me engano, 40 ou 42 hospitais universitários. Eu escutei esses dias na CBN Diário, que fizeram uma reportagem grande sobre isso, que trazia já um nível de adesão bastante significativo. 31 unidades já aderiram, né?
Então, é algo que eu trago esta informação para reforçar a tese do calendário. Acho que nós precisamos ter uma decisão. Qual é a decisão? É fruto desse processo. Obrigado. Obrigada, conselheira Elaine. Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer um questionamento sobre se essa metodologia teria possibilidade de fazer alguma inclusão. Tá. Ok, porque na verdade é o seguinte, a mim preocupa esse caráter inelutável que se dá à questão dos hospitais universitários. E também me preocupa essa lógica da chantagem que é colocada não só aqui, como por todo o governo federal. Quer dizer, se não acontecer, acontece isso. Os leitos estão fechando, os médicos estão saindo. Então, assim, está sendo colocada uma lógica de chantagem para a sociedade de uma forma geral, porque, claro, quem precisa do hospital acaba se rendendo a isso. Como é que vai fechar um leito? Como é que vamos perder um médico e tal? E, ao longo do debate dessa IBCR, que não é de hoje, né, esse debate começou há muito tempo, e é bom a gente também levantar essas informações. Já no governo Fernando Henrique, começou um processo de sucateamento das universidades, dos hospitais, justamente para levar à privatização. Então, quando se diz que cargos foram extintos, isso também não é inelutável. Porque a lei é uma coisa que se pode mudar. Ou seja, se ontem extinguiram o cargo de motorista, os reitores, a sociedade, as comunidades universitárias podem sim fazer uma luta para ter uma lei, para mudar, para ter o motorista, ou para ter o auxiliar, ou sei lá o quê. Então, assim, esses caráteres inelutáveis das questões não são reais, porque as leis mudam a cada momento de acordo com a mobilização da sociedade. É certo que o nosso Congresso Nacional é um congresso de lobistas, de outros interesses que não os nossos, mas isso não significa que nós não possamos construir uma luta para isso. Então, assim, a chantagem da rapidez, ela não pode ser usada para que a gente tenha que tomar decisões no afogadilho e sem recuperar a história. Porque se ontem todos esses trabalhadores foram retirados do plano aí das universidades, já era uma preparação para isso. Então, existe sim a possibilidade da gente não aderir à EBSER, mesmo que a EBSER venha a ser o parceiro que vai dar todas as dicas. Então, eu gostaria que fosse colocado nessa metodologia e também isso, entendeu? Processos ou propostas em que a gente possa alterar essa lógica de inelutabilidade de vários aspectos da IBCR. Porque a gente existem movimento dos trabalhadores, movimento dos professores, que tem propostas concretas e claras. Então, assim, para além da gente discutir se há vantagens ou não de aderir à IBCR, nós temos que também observar esse processo todo que redundou nisso, porque é muito maior do que aderir ou não à EBSER. É um projeto de Estado, é um projeto de universidade, é um projeto de saúde. Saúde como negócio. Então, a gente tem que avançar também para isso. Essa é a minha preocupação, da gente incluir aí nesse processo. Obrigada, conselheiro Hélio. Tem um livro do Ionesco chamado Rinoceronte. É uma história meio tola, mas as pessoas da cidade começam a virar rinocerontes, né? Quem leu o Mito e Verdade sobre a Revolução Brasileira do Guerreiro Ramos vai ver várias citações do Ionesco, e chega um capítulo que é fantástico, onde a amada dele vira um rinoceronte também e começa a conversar com ele o quão idiota é ser humano, né? E tenta dialogar com ele isso. Eu só traço essa pequena analogia porque, pelo menos quando eu era mais novo, tinha uma certa crítica que o pessoal fazia, quem era mais crítico e tal, que era: donde há governo, sou contra. Daí o pessoal fazia essa sátira, né? Hoje me parece que existe uma espécie de inversão às vezes, dos valores. Donde há governo, sou a favor, né? E então o MEC coloca, a gente meio que assume e tal, e depois vê as consequências, né? Eu sempre faço a sutileza, porque quando teve, por exemplo, a adesão ao Reúne, a própria UFSC, depois de um tempo, foi sentindo na pele o que significava fazer uma adesão sem pensar, tá preparado, não está preparado, damos conta, não damos conta, né? E aí você vê essa coisa, por exemplo, vem mais aluno, tem um professor, tem um técnico, tem um laboratório, tem um instrumento, né? Então, eu penso que a universidade ela tem essa essência, mesmo quando a gente fala de pensamento, podemos ter miséria de recursos às vezes, podemos ter limitação,
Mas eu penso que no pensamento a gente tem que ter ousadia, né? Então, não dá para negar que existem certas fórmulas mágicas que o governo compra, apresenta como uma espécie de panaceia, e quando eu tomei conhecimento, por exemplo, do HSPA, né, que é o hospital que eu falo, olha, esse aqui é o modelo e que vocês têm que jogar para as universidades e tal, a gente tem que ter cuidado com essa ideia de transplantar certas experiências sem levar em conta todos os contextos que se tem. Eu falo assim, é uma sutileza. O capitalismo do Rio Grande do Sul é diferente do catarinense. Só por isso eu já digo que o HCPA tem uma característica, uma lógica distinta do que tem de, a gente vai aplicar aqui EBSER, vai dar certo, não vai dar certo. Eu falo com tranquilidade que no Brasil essas coisas a gente transplantar, a gente fez isso muito dos ingleses, dos franceses, dos alemães, nem sempre é uma coisa que dá certo se você não faz com critério e tal. Então, ao meu ver, a gente tem que ter algumas partes, sim, enquanto universidade, resgatar essa perspectiva de ousadia, inclusive, se necessário, enfrentar o governo quando estiver errado. Só que não é enfrentar um despreparado, irresponsável, mas é uma certa fundamentação, uma sutileza. Se o nosso hospital universitário, por exemplo, tem uma baixa muito grande de técnicos, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, que esse pessoal está adoecendo tão rápido, né? Isso independente de EBSER ou não, eu digo, por que está dando essas lacunas? Uma sutileza, só como mudou isso tudo, a palavra política de saúde hoje é modificada por gestão de saúde. Então acho que só de repente colocar que muda o contrato de efetivo para CLT, vai melhorar, vamos conseguir fazer alguns rearranjos e tal. Trago a recente experiência da Eletrosul, quem pôde acompanhar, né? A gente está recebendo muitos anistiados. Eles mesmos avaliaram, acertamos ou não acertamos em fazer esse processo. Um monte de gente aderiu à proposta da Eletrosul de ser elitista, um ano depois estava na rua, dada a crise que tinha nesses sistemas e tal, né? Com o Dr. Henrique Cardoso. Então, as únicas ponderações que eu faço é que a universidade ela tem que ter esse cuidado e como as palavras se inverteram. Eu pego uma sutileza, quando escuta plano de saúde. Quando eu estou numa sala de aula e escuto um professor me falar plano de ensino, o professor pensa avaliação, pensa a prova, pensa como vai dar aula. Quando eu escuto plano de saúde, eu simplesmente considero que vai ter um cara que vai me ligar e falar, olha, você está devendo tantos reais esse mês. Você tem que agendar o médico. Ninguém liga da Unimed, por exemplo, para me perguntar, como é que tu tá? Tu tá precisando verificar algum médico? Tu está se alimentando bem? Né? Pelo menos na sala de aula, os professores que preparam um plano de aula, eles têm essa metodologia. Quando a gente fala plano de saúde, não, é um plano de contrato, sei lá, etc. Então, ao meu ver, seria muito importante, nesse grupo de trabalho, também tornar um hábito de publicizar isso e verificar certos problemas que a gente tem e transformar em oportunidade. Porque, por exemplo, o que vai significar para os estudantes de medicina simplesmente ver por parte dos seus educadores, não temos que fazer, temos que aceitar isso. Que tipo de médico que eles vão ser daqui para frente? Sabe? O prefeito lá mandou adulterar alguma questão no hospital, beleza, tudo bem, tenho que seguir ordens mesmo, né? O prefeito mandou e tal. Então, assim, não é uma questão de insubordinação irresponsável, mas eu digo que a universidade, por exemplo, tem algumas limitações na parte de política de planejamento e que elas vêm à tona com a EBSER como se a EBSER fosse resolver, mas a gente também tem que ter um cuidado se a gente não está delegando para a EBSER certos problemas que a gente não está tendo coragem de encarar. A gente está planejando, a gente está levando em conta a saúde desses trabalhadores, estamos levando em conta as metas que a gente tem, etc. e tal, porque a gente vai ter que ser teoricamente mais produtivo do que a iniciativa privada se a gente quiser evitar a EBSER, por exemplo. Era isso, Rosilane. Obrigada, conselheiro Hélio. Conselheiro Tadeu e depois conselheiro Paulo Littke. Primeiro uma pergunta, não ficou claro para mim. Está colocado em discussão neste momento essa questão da EBSERV ou é a questão dessa organização? Porque senão eu acho que é um assunto extremamente polêmico, é um assunto extremamente delicado. Eu acho que há razões nas várias colocações que aqui já tiveram, né? Então eu gostaria de saber isso até antes de eu continuar falando, porque para não enveredar por um processo que eu acho que não me pareceu que seja o caso. Mais uma vez, né, esse é um tema bastante sensível. E nós, na semana passada, inclusive, numa conversa com o Procurador Federal, conselheiro Tadeu, a gente viu mais uma vez aí a importância e a necessidade de nós termos, sim, como colocou o conselheiro Carlos Alberto, um calendário, né, para que esse diálogo, para que as diferentes avaliações sobre a EBSER sejam colocadas. Então, esse é um momento apenas de nós definirmos, conselheiro, a contribuição de todos. A composição, eu gostaria que a gente definisse, não nessa reunião, mas que os grupos, por exemplo, né, os novos que estão chegando, até a gente achou complicado já trazer nomes hoje, não é? Não, vamos rever esses nomes, afinal é uma outra composição do Conselho Universitário,
não é? E é essa a intenção nesse momento, de nós colocarmos para os novos representantes dos tais essa definição, os CEBs, uma nova discussão que envolva os centros de acadêmicos de saúde, para que a gente possa já fazer essa reunião do grupo de trabalho durante essa semana, ou no máximo na semana que vem, para definir como será feito o processo de diálogo com a comunidade em torno desse tema e de esclarecimento, principalmente em relação às várias questões. Mas, conselheiro Tadeu... Então, eu quero apenas reiterar o pedido do professor Carlos Eduardo do aceleramento desse... Isso, 2. Tá. Que esse processo seja acelerado, porque realmente a situação é grave, né? Eu também atuo dentro do hospital universitário, eu também atuo com formação de estudantes na área da saúde, e não só da medicina. Tá, e que necessitam do hospital universitário, e sempre lembrando, né, de que fazer luta preparada e responsável é também garantir o atendimento e a formação. Tá, eu acho por isso que é muito importante que também os membros dessa comissão, tá, sejam pessoas que tenham envolvimento com essa questão. Porque uma coisa é ver pelo lado de fora, outra coisa é estar lá dentro. Tá? E também que seja usuário do sistema, porque isso é uma outra questão também. Porque discutir saúde pública, né, e a gente ser, porque eu também sou usuário do sistema privado, né, como paciente eu sou usuário do sistema privado, tá? Gera viés, gera, né, distorções também. Né? Então, eu quero reforçar o pedido do professor Carlos Eduardo de aceleração e de uma representação que realmente tenha vivência do que é a questão de um hospital universitário. Né? Conselheiro, obrigada, conselheiro Tadeu. Conselheiro Tito. Não, é só uma dúvida bem rápido mesmo. Desculpa, conselheiro Paulo Littke. É que eu passei aqui. Não, Paulo Littke, por favor. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Eu entendo que está em pauta a metodologia de trabalho de implantação da IBSER e não o debate sobre adesão ou não, e até me senti contemplado com as preocupações manifestadas pelos colegas tais que me antecederam. Nessa composição do grupo de trabalho apresentado pela professora Lúcia, eu sei que já foi um assunto discutido por esse conselho, mas me preocupa dois aspectos. Primeiro, na própria representação do Conselho Universitário, no momento que a gente indica 2 membros, a gente omite, pelo menos, uma possibilidade equânime das 3 principais categorias desse Conselho: administrativo, docentes e estudantes. Se pudesse, pelo menos, ampliar para mais uma representação para que tivesse uma composição equânime. E a segunda é a ausência de uma representação da comunidade externa. O Hospital Universitário é o principal elo de ligação da USP com a sociedade catarinense. Temos pacientes de todos os municípios do estado. Então, seria importante que os usuários, que a comunidade externa, também tivesse algum espaço de representação nesse grupo de trabalho, que são os principais beneficiários do próprio atendimento hospitalar. Então, seria essa a minha proposta. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Tito. É só uma questão de esclarecimento mesmo, de algumas dúvidas. Os nomes vão ser decididos quando? Porque precisa ser com uma certa urgência, né? E agora, no Diretório Central de Estudantes, a gente está em processo eleitoral, o que impossibilita o DCE decidir e dificulta imensamente a formação de um SEB. Então, como que seria decidido isso, dadas essas condições? Bem, o que a gente pode fazer é manter os nomes que foram apresentados anteriormente. E depois ocorreu uma substituição, que era a Mariana. E o segundo nome a gente porque a Mariana se formou. A Mariana se formou. Então nós temos aí uma... Os conselheiros universitários não podem indicar? Eu não sei. Eu acho que a gente poderia pensar isso provisoriamente até a definição, a indicação dos representantes que estão no conselho e talvez do centro acadêmico de saúde também. Fazer uma reunião com os centros acadêmicos da saúde, eu acho que seria a melhor forma. Eu acho que seria muito importante. O que a gente vai precisar fazer, que é isso que a gente gostaria de... Primeiro, de colocar que vai ser que é importante. De hoje para terça-feira da semana que vem, provavelmente teremos uma reunião na terça-feira,
não é? Que haja essa reflexão e a gente vai encaminhar uma proposta, não é? E que será votada novamente por esse Conselho em relação à composição, que poderá, não é? Até terça-feira de semana que vem. Tendo em vista a solicitação que foi feita pelo conselheiro Carlos Eduardo, pelo Paulo Littke agora e pelo professor Carlos Alberto. Professor? Sim? Uma coisa é ficar claro quando a gente faz um fórum das escolas médicas, né, que o hospital universitário não tem que ser visto só como um prestador de serviço de assistência. Né? Não é essa a função do hospital universitário. Isso o Estado pode comprar, pode pagar, não é o problema. Realmente o hospital universitário tem que fazer pesquisa e tem que gerar novas tecnologias. Então, dentro dessa lógica, que não adianta só pensar num sistema SUS de saúde, nós temos que pensar na questão do ensino, eu acho muito importante a representação dos cursos, que realmente são as pessoas que estão mais envolvidas nessa questão. Internamente no hospital, nós nunca aprofundamos essa questão, mas nós fizemos uma discussão no Conselho Diretor e na época nós escolhemos o quê? Coordenação do curso de medicina e coordenação do curso de enfermagem, como dois grupos assim que são imprescindíveis em qualquer tipo de discussão pedagógica sobre a questão da EBSERV. Né? Na época também, dentro do hospital, foram eleitos 2 servidores, exatamente para ter assim, bom, então se já tem um enfermeiro e um médico, então que seja alguém da administração, entende? Ou seja, foi feito um grupo, foi pensado pessoas, porque me parece essa composição aí, ela realmente não tem pessoas que realmente estejam dentro do sistema de ensino e de assistência do hospital. Então eu queria encaminhar no sentido de aumentar a representação das pessoas que tecnicamente conheçam o aspecto de assistência e de ensino da saúde. Conselheiro Hélio, mais alguma? Por parte dos técnicos, que eu vou ficando tão um pouco surpreso, porque, por exemplo, o item não constava na pauta, né? Então a gente ficou um pouco surpreso na parte do informe. Exatamente. Informe, assuntos gerais. Então, se tem uma próxima reunião e é considerado um tempo hábil, né? Eu proponho que a professora Lúcia encaminhe, então, daí para os e-mails de todos os conselheiros, cada um vai e discute com os seus pares, etc. e tal, ó, e talvez manda por e-mail, até um certo prazo, alguma coisa do tipo, as contribuições para sintetizar, e daí numa próxima reunião com um ponto de pauta específico, e o pessoal já sabendo de antemão que tem que conversar sobre isso, né? Então os estudantes vão lá tentar ver o que conseguem fazer entre eles, os técnicos, os professores da mesma forma. Eu acho que a gente vai conseguir fluir melhor daí nesse debate. Okay. Conselheira Helena, você... Bom dia a todos. Uma pergunta de esclarecimento. A representação do técnico administrativo. Como é que foi a discussão na época? Era representação dentro do conselho? Essa é uma discussão de conselho universitário, uma iniciativa do conselho universitário. E a outra sugestão, mais no caminho que o Hélio apontou, é que não só para esse tema, mas que as próximas reuniões do conselho universitário, como a tecnologia está aí para ajudar, que todos os processos fossem escaneados e mandados por e-mail, o pedido e a justificativa de todos os processos. O processo fica com o relator, mas o pedido e a justificativa fosse escaneado e mandado para todos os conselheiros, para que todo mundo tivesse acesso da mesma forma, no mesmo momento, dos procedimentos daqui para frente. Eu vou verificar a viabilidade técnica, tá, Helena? Mas, boa proposta. Conselheira Elaine? A minha questão era um pouco parecida com a da Helena, porque eu vi ali 2 representantes do conselho e depois 2 representantes técnicos. Então, me pareceu que não era a mesma coisa. Então, 2 representantes do conselho, fora os técnicos? Sim. Essa foi a discussão que nós encaminhamos naquele momento. Né? Bom, 2 representantes que poderiam ser... Naquela ocasião, na verdade, eram... Eu acho que era... Oi? Não está. Mas nós vamos fazer o seguinte, é só para sabermos que teremos como tema de pauta, numa próxima reunião, a definição clara dessa discussão. Agora, eu queria só destacar o seguinte, eu queria aqui destacar o trabalho que a professora Lúcia, minha vice-reitora, tem feito junto ao Tribunal de Contas da União, visando compreender e entender a questão dos técnicos em saúde contratados pela FAPEL. No caso do nosso hospital universitário, são 150. No caso da Universidade Federal do Paraná, são 2.500. No caso do Hospital do Piauí, da Universidade Federal do Piauí, eu queria, que passou no Jornal Nacional no sábado,
lembrar que o Hospital Universitário Piauí foi construído e não tinha nenhum. Foi construído, tinha os equipamentos, mas não tinha pessoas. Então, a única situação que eles tinham saída, tendo em vista que com a IBSER não haveria possibilidade de contratação via universidade, foi aderir imediatamente à IBSER. Então, essa não é uma questão simples, não está, embora a adesão, conforme lembrou o conselheiro Carlos Alberto, tenha sido hoje parece que são 19, segundo que o procurador nos colocou, mas pode ser mais, né, isso é algo que muda. A Universidade Federal do Pernambuco, por exemplo, havia aderido e depois voltou atrás na sua decisão, tendo em vista o contrato. Então, existe uma questão real, que é como está o nosso hospital universitário hoje. E é bom lembrar que esse hoje significa pensar no passado, presente e futuro. Significa pensar que em algum momento, não é, foi necessário nós, né, teria sido necessário em algum momento ter se colocado mais claramente lá no passado, não é, algum tipo de ação para evitar o sucateamento do HU em relação principalmente a profissionais. Essa é uma questão importante. Então, nós vamos precisar pensar com muito cuidado, porque uma tomada de decisão para sim ou para não vai trazer consequências. E a nossa grande preocupação já era no ano passado, só que, primeiro, começou um processo do Ministério Público Federal questionar. Hoje, o governo está fazendo uma política um pouco mais forte de adesão, sim. Mas eu acredito que é muito importante que nós tenhamos clareza de qual é o caminho que foi escolhido. Acho que existem vários exemplos que vão ser trazidos nesse debate para que a gente possa refletir melhor. E não no ímpeto, tomar qualquer decisão por um ímpeto de achar não vai dar certo, é assim mesmo. Eu acho que é muito importante que a gente entenda que é realmente o destino do HU, mas são principalmente os destinos de milhares de pessoas que dependem dele e, ao mesmo tempo, a formação. Então, a gente vai ter que conversar realmente muito seriamente com os diagnósticos todos muito bem colocados para que a gente possa tomar uma decisão, sim, não é? Com a maior brevidade, até para deixar claro. Agora, os esforços que têm sido feitos é ir conversar sempre com o MEC para que os recursos venham, não é? E a posição, embora a gente tenha sido orientado que não houvesse mais contratação, a gente vai contratar. Tá? Essa decisão já foi tomada por parte da gestão, porque nós não podemos deixar o hospital, as pessoas se aposentam, a orientação dada é não faça mais contratação. Né? Mas a gente já tomamos essa decisão de continuar as contratações enquanto a decisão não for tomada. Certo? A contratação, a substituição dos aposentados, né? À medida que o pessoal se aposenta, a gente vai repor o quadro. Se isso não foi feito antes, é porque a gente estava com aquele problema com o Ministério Público com relação às cotas para deficientes, pessoas com deficiência. Temos mais... Por favor, conselheiro Gregório. Ok. Conselheiro Gregório, já passou pela Procuradoria Federal, já está em licitação, né? Teve necessidade de passar novamente pela Procuradoria em virtude da questão da solicitação do IFET de participar do nosso projeto. E foi então definido pela Procuradoria que, ou melhor, foi tomada uma decisão administrativa de que vai ser feito todo o encaminhamento separado do IFET, tendo em vista que a carta de clientes ia ficar muito grande, tendo em vista que a UFSC hoje ela é multicamp, né? Ela não é mais só o campus de Florianópolis. Então, essa tomada de decisão já foi feita e já está em processo de licitação, de conclusão do contrato de licitação. Está na finalização e vai entrar em licitação. Tá ok? Mas é como nós temos dito, temos sempre a saída número 2, que é a prorrogação do contrato. Ok? Caso não seja feita a licitação por um prazo determinado. Ok? Isso foi dito ou qualquer problema na licitação. Então, há situação. Bem, mais alguma... Então, ficamos para a próxima reunião. Eu agradeço a participação de todos e todas e tenhamos todos, então, um bom feriado, um parabéns especial a todos nós, trabalhadores. Obrigada.